para atender você. PR Soluções em assessoria de condomínios e assessoria jurídica. Comprometimento com o cliente na busca da satisfação dos proprietários, investidores e síndicos. Valorizando o patrimônio, trabalhando com transparência e excelência profissional. Avenida Presidente Vargas, 162 Centro. Telefone 19 3835 2416 ou 19 3318 2967. PR Excelência em administração e gerenciamento de condomínios. A loja feita só pra você, as cores que você escolher. Rafael Magazine, a loja do homem elegante. Rafael Magazine, com gosto, com estilo e prazer. A moda no seu jeito de ser. Rafael Magazine. Rafael Magazine, moda, esporte e social. A loja do homem elegante. O ambiente perfeito é você quem faz. Renova Clima Ar-Condicionado. Venda, instalação, manutenção e assistência técnica. Rua Silvio Candelo, Antiga 70, número 1134, Jardim Morada do Sol. Fone 019 3394 2127. Não importa o ambiente, renovamos o clima para você. Renova Clima Ar-Condicionado. O melhor de Indaiatuba está no Portal Imediata. Acesse e confira www.portalimediata.com.br. Restaurante Mão na Massa. Self-service por quilo Marmitex. Sobremesa de frutas todos os dias. Café da manhã a partir das 7h30. Faça seu pedido online. 019 99582 7717. Restaurante Mão na Massa. Venha experimentar este sabor. Rua 11 de Junho, número 981, no centro. Restaurante Mão na Massa. Seja linda o dia todo, porque ser marcante é essencial. SHS Modas, venha se surpreender com a gente. Temos looks especiais para você brilhar ainda mais. Siga-nos pelas redes sociais: Instagram SHS Modas, Facebook SHS Modas Acessórios e Bijuterias. Ou se preferir, venha nos fazer uma visita. Rua Padre Bento Pacheco, número 855, no centro de Indaiatuba, ao lado do estacionamento central. Para mais informações, WhatsApp 996261732. SHS Modas, uma loja onde você valoriza ainda mais o seu estilo. No mínimo 1/3 do seu dia você passa em seu local de trabalho, não é mesmo? E nada melhor que ele seja confortável, prático e bonito, para que você possa receber seus clientes, fornecedores e amigos. A Só Móveis Escritórios Corporativo tem tudo o que você precisa, desde uma simples banqueta até um escritório completo. Temos estações de trabalho, poltronas, cadeiras e muito mais. Basta sonhar que a Só Móveis vai realizar. Estamos na Avenida Francisco de Paula Leite, 1095, na Secap, em frente à Loja 100. Para maiores dúvidas, 3017-4101 ou visite o nosso site somóveisindaiatuba.com.br. Mostre o seu sorriso, não o aparelho. Alinhadores estéticos. Corrige o alinhamento dos dentes. Não machuca os lábios e gengiva. Removido para alimentação e higienização. E é praticamente invisível. Doutora Jéssica Petterle. Clínica Geral. Laser terapia. Especialista em ortodontia e ortopedia. Centro Clínico Cidade Nova. Rua Armando Salles de Oliveira, número 1923. Cidade Nova, em Indaiatuba. Fone 3318-0314. WhatsApp 19 99275 1811. Venha para um lugar em que tudo é feito com a alma e com amor. A B+ Urbanismo lança em Indaiatuba o Parque Merak, com lotes residenciais e comerciais em um lugar estratégico da cidade. Plantão de vendas na Avenida Presidente Vargas, número 1812, ao lado do Burger King. Contato pelo 019 3835 1309. Parque Merak, o futuro está olhando para você.
Adenilza Propagandas, trazendo para você inovação e qualidade em seus serviços. Propaganda volante e panfletagem, sempre com o melhor atendimento e qualidade. A empresa Adenilza Propagandas está com toda a sua equipe com grandes novidades para você. Adenilza Propagandas, Rua 9 de Julho, 482, no centro de Indaiatuba. Telefone WhatsApp 99691 2902 99793 8813. Venha para melhor. Adenilza Propagandas. Conheça o Bolonha Rotisserie. Localizado próximo ao Corpo de Bombeiros em Indaiatuba. Aberto de segunda a domingo, com diversas opções para o seu almoço. 3 tamanhos de marmitex. Marmitex Fit, saladas, massas e carnes. Faça seu pedido via WhatsApp pelo telefone 19 982 68 2021 ou pelo telefone 19 3875 5060 ou venha nos fazer uma visita. Bolonha Rotisserie, há 24 anos cozinhando com amor. Lugar onde você encontra gente bonita, culinária da melhor qualidade e música ao vivo toda semana é só no Boteco Top Beer. Almoço, jantar, salgados, lanches, drinks, sucos e aquela cerveja sempre gelada. Rua dos Indaiás, número 540, Jardim Santa Cruz. E temos nosso disque entrega pelo WhatsApp 19 992 93 79 41. Top Beer, Rua dos Indaiás, número 540, Jardim Santa Cruz. O ponto certo de se divertir com a família e amigos é no Boteco Top Beer. Clínica Trates, tratamentos integrados em saúde, cirurgia laser, cirurgia convencional, microcirurgias e escleroterapia. Rua das Orquídeas, 667, 8º andar, Torre Medical, Office Premium Indaiatuba. Fone 19 3115 3350 e 3017 5878. Clínica Trates, tratando de você com muito cuidado. Grandes trajetórias começam com grandes escolhas. Colégio Meta, ensino infantil, fundamental e médio. O seu filho merece um colégio de qualidade. E qualidade em Indaiatuba tem nome: Colégio Meta. Em 2 endereços: Unidade 1, Jardim Regina, Rua Hermínio Stephan, número 96. Telefone 3875-2381. Unidade 2, Itaici, Avenida Coronel Stanislau do Amaral, número 1541. Telefone 19 38 16 8457. Colégio Meta, pintando o futuro com... Boa noite a todos e todas. Estamos de volta com o nosso programa É Isso e no Concreto. Obrigado àqueles que já estão sintonizando a rádio imediata. O nosso amigo Tadeu Bellini já está conectado e hoje nós temos o privilégio, o prazer de conversar com o professor Alexandre Carneiro, e ele vai falar sobre um instrumento que eu não conhecia e muita gente não conhece, que é o ukulele. E esse instrumento tem uma origem e o Alexandre vai estar conversando conosco sobre a origem desse instrumento. E nós vamos começar assim, para que você comece a sentir a sonoridade do instrumento ukulele. Então, Alexandre, antes de se apresentar, já vai apresentar uma música. Boa noite a todos. Queria apresentar essa música de um cantor conhecido, cantor e compositor internacional, chamado Ed Vedder. Essa música chama Rise.
too fast and slow. Suddenly swallowed by sight, lo and behold, gonna rise up, climb out the Rachel magnetic way. Gonna rise up, turn down my ace in a hole. Obrigado. Então é isso. Falar de música é algo que eleva a alma, nos faz feliz. E eu tenho pensado que não existe música profana, pois cada música tem um quê de divino e de sagrado. Mas tocar um instrumento é coisa mágica, tem que ter talento. Com certeza. E não é para qualquer um, mas qualquer um pode aprender. Exatamente. E principalmente tendo um professor como o Alexandre Agradeço aí pela... Carneiro. E aí, o Alexandre, é bom estar com você aqui. Eu não conhecia esse instrumento. A gente vê num filme, né? Tem um filme do Havaí que tem um rapaz bem gordo. Moana, né? Acho que é Moana, aí ele toca aquilo lá, assim, mas, pô, o cara com um mãozão daquele tocando um instrumento tão pequeno. E agora, o nosso amigo aqui, o nosso produtor, o Beto, falou de você, eu falei, poxa, então não podemos deixar de ouvir sobre o instrumento e a história do Alexandre. E aí, quem é o Alexandre? Fala aí um pouquinho sobre você. Boa noite a todos, né? Boa noite, pastor José Carlos, João Carlos, João Carlos. Beto, a produção toda da revista, né? Quero agradecer a Deus, primeiramente pela oportunidade, né? E a vocês, né, que abriram esse espaço, para a gente poder apresentar um pouco do ukulele, que é um instrumento que eu conheci. Eu sempre gostei de música, na verdade. Eu sempre cantei, sempre gostei de cantar desde criança e cantava na igreja. Canto ainda, né? Às vezes usando playback, né? E eu sempre pensei assim, a gente deve cantar e tentar tocar e cantar. Você consegue expressar aquilo que você tem se você tiver um instrumento onde você toca e canta, né? E com o playback você não tem essa liberdade. Muitas vezes o senhor que é pastor também conhece, né? Na igreja tem uma continuidade quando você tem um instrumento, né? Então, na minha concepção, o Espírito Santo te usa, né? E você continua tocando e atinge outras pessoas, né? Quando você toca um instrumento, e a Bíblia também fala, né? Tocai bem, tocai com júbilo, né? Então, quando eu conheci o ukulele, né? Eu vi através de um filme, na verdade foi um filme até interessante, que é aquele filme de criança, dos Minions, né? Tinha um amarelinho lá, e o amarelinho saiu correndo com o instrumento, ukulele. Eu falei, o que será que é aquilo ali? É um cavaquinho, é um violão, né? Porque geralmente nos desenhos a gente vê que parece, ele tem a forma de um violão, mas a estrutura e a afinação totalmente diferente. Aí fui numa loja, comprei vi o preço, achei o preço bem interessante e acessível, né? Eu paguei uns R$180 nesse instrumento que está aqui na mesa agora e comecei a ensaiar. Ver instrumentistas que tocam em todo mundo, pegava músicas e tentava reproduzir essas músicas, de início músicas de minha preferência, né? Que aí fica mais fácil, porque você já canta essas músicas, aí o desafio é o quê? Pegar os acordes da música, seja no violão ou seja na guitarra, e converter nesse instrumento que é mais simples. Aí é o desafio da coisa. Mas aí eu peguei e comecei a testar músicas e diferentes afinações, e aí cheguei numa afinação que se encaixa a minha voz, que é um pouco mais grave. E aí comecei a treinar. Na época isso eu comecei há 2 anos atrás, há 2 anos e meio, já vai para 3.
Eu trabalhava na prefeitura e no horário de almoço eu levava o meu violãozinho debaixo do braço, só até brincar comigo, quando você vai tocar aí, quando você vai apresentar pra gente, né? E eu pegava e ensaiava lá meia horinha, almoçava correndo e treinava meia hora. E todo dia, então assim eu consegui evoluir um pouco dentro do que... E como é que você se adaptou a um instrumento tão simples, com 4 cordas? Na verdade, um violão comum tem 7 cordas. Sim, né? Exatamente. Como é que você consegue os acordes nesse instrumento com 4 cordas? Como é que é Sim. isso? Na verdade, o ukulele, o desafio dele é justamente esse. A afinação e as cordas são totalmente diferentes por exemplo, do violão, do cavaquinho, da viola, né? Ele tem afinação totalmente diferente. E aí o que a gente faz? Na verdade, eu vou no YouTube, né? Tem os tutoriais de vários vídeos aí. E tem também as cifras, que é, no caso, um site que eu uso bastante, Cifra Clube, né? Que ele tem a cifra de violão. Então aí você vai lá e converte para o ukulele. Se você pegar um violão, ou uma pessoa que toca violão bem, e você acompanhar, você tem uma harmonia legal do ukulele com o violão. A gente já fez esse teste aí, ficou bem legal. E aí, Alexandre, a origem desse instrumento? Qual é a origem desse instrumento? De onde ele veio? Como é que ele apareceu no mundo musical? Legal. O ukulele, ele é um instrumento português. Na verdade, o João Fernandes, que era um português da Ilha da Madeira, né? Alguns chamam ele de madeirense, mas não é porque ele era um construtor de instrumentos de madeira, mas e sim porque ele era um habitante da Ilha da Madeira, que faz parte do território de Portugal. Então esse João Fernandes, ele foi para Honolulu, né, com o intuito de plantar cana-de-açúcar. E aí ele levou o instrumento dele e mais alguns portugueses ficaram lá também. E aí eles começaram a treinar e esse instrumento em Portugal, ele tem o nome de braguinha, né, que é o cavaquinho português. Né, a braguinha é um cavaquinho, nada mais é do que um cavaquinho português. E aí com essa braguinha, chegou lá em Honolulu, o pessoal gostou muito do som, né, e deu o nome de ukulele, que na verdade a palavra ukulele significa pulga saltitante. Legal. E o que é? Por que pulga saltitante? Porque a habilidade que aquele homem tinha com o instrumento dele era incrível. E ele passava com os dedos assim, como se fosse realmente uma pulga, né, fazendo a movimentação dela num território ali. Então, na verdade, tem a origem do nome ukulele tem 2 vertentes. Tem essa vertente, né, que é pulga saltitante, a palavra ukulele. A pronúncia correta é ukulele mesmo. Uns falam ukulele, uke, né? Tem até alguns que carinhosamente chamam de uke, né? Mas a pronúncia correta é ukulele. E aí tem outra vertente que diz que o nome ukulele, a rainha, a região de Honolulu tinha uma rainha, né? No século XVIII, na verdade, né? Que foi a época que esses homens foram para lá. E essa rainha, Liu Ukalani, né? Liu Ukalani, não sei se é essa a pronúncia correta, ela viu esse instrumento e deu o nome de ukulele, que também significa presente de longe, né? Os portugueses levaram para aquela região, então por isso tem esse nome também. E quais são os tipos de madeira que podem ser usadas para a confecção desse instrumento? É só madeira, mas tem outro tipo de material que possa ser utilizado para fazer esse instrumento? Na verdade, eu já vi na internet, e você vai até achar engraçado, tem ukuleles de acrílico, né? Tem ukuleles até de papelão eu já vi. De plástico também, de né? plástico. Porém, a sonoridade não é comprometida por conta da afinação das cordas, né? E quando você estica elas, a estrutura... Se ela não tiver uma certa resistência às cordas, aí ela não vai conseguir dar o som que a gente precisa para ter. Mas na verdade você consegue fazer de repente para enfeite, né? Para apresentar para alguma coisa, mas não seria um instrumento válido aí para você apresentar. E existem, quais são as sonoridades do ukulele? O soprano. Certo. Como é que é? Na verdade, o soprano, ele pode ter a mesma afinação do que o ukulele, por exemplo, o barítono ou o tenor, né?
Qualquer um dos 4 tamanhos, os 4 tamanhos podem ter a mesma afinação. Porém, a afinação original dele, que é o que eles chamam de afinação prima, né, primária, seria a afinação que eu fiz no caso desse ukulele que eu trouxe, que é a afinação que foi apresentada para essas pessoas, é a afinação que é Ré, se não me engano agora, eu não lembro de cabeça, na verdade é uma afinação acima dessa. Sim. Ele fica mais agudo, no caso, eu mostrando esse aqui é um Sol, né? Lá no outro ele é Lá, entendeu? Então é tudo uma afinação acima, você afina todas as cordas uma afinação acima. Então eu tenho aqui, por exemplo, Sol, Do, Mi, Lá, Sol, Do, Mi, Lá. Então eu vou ter aqui no lugar do Sol, Lá, né? Do Do vai ser o Ré, o Sol é Fá sustenido e o Lá vai ser Si. Então, nesse caso, para seguir a escala musical num instrumento de 4 cordas, como é que se consegue fazer isso? Sim, na verdade o ukulele, assim como o violão, a guitarra, os outros instrumentos, a gente tem os treinamentos de escala musical também, né? Por exemplo, a escala Dó maior, por exemplo, seria do ukulele, seria isso aqui. Entendeu? Isso aqui seria a escala de Dó, por exemplo. Então no ukulele a gente tem esses treinos, tanto disponíveis em apostilas quanto na internet, para você poder praticar e fazer os solos e aqueles, né? E ter aquela habilidade toda que o pessoal apresenta na internet. Ô Alexandre, só te cortando, já tem gente aqui assistindo, tem a Sol Fraga, Marcelino Buru, grande ator lá do Rio de Janeiro. Legal. O Tadeu Bellini, parceiro, a Jurema Ribeiro, que está também no Rio de Janeiro assistindo o nosso programa. Nós já queremos agradecer vocês por esta participação conosco neste programa especial com o professor Alexandre. Eu estou vendo que no teu telefone ali não está aparecendo as pessoas não tá aparecendo aqui, compartilhando. Eu não sei o que está acontecendo. Dá uma olhadinha aí, porque de repente as pessoas já estão compartilhando com você. Mas vamos voltar aqui o nosso papo aqui. Então existe o soprano, o ukulele concerto, o ukulele tenor e o ukulele barítono. Quer dizer, vamos dizer, como se fosse num coral, são vozes de um coral. O tenor, o barítono, o contralto. Sim, exato. Como é que se trabalha esses nomes no instrumento? Na verdade, no ukulele, isso é pro tamanho só. Porque, na verdade, a afinação, eu posso deixar a afinação desse igual a daquele. Esse daqui seria o menor, né? Esse aqui seria o soprano. E esse daqui seria o 4º tamanho. Aí tem o outro tamanho que é maior que esse, ele já é um violão... Parece um violão. Ele já é, na verdade, um violão sem as 2 cordas de cima, né? Que é as 4 de baixo do violão, na verdade. Então ele é o violão. Eu não usei ele ainda, eu só ouvi em lojas e tal. E ele não é... A pessoa não costuma... Que gosta do ukulele não costuma comprar ele para tocar. Porque ele já é meio que um violão. Já. E ele pode ser confundido com o banjo, na estrutura não, mas na sonoridade? Não, na sonoridade, eu já tive o banjo americano, o banjo de pagode, né, que a gente usa de samba, eu ainda não toquei ele, então eu não sei qual é a afinação dele. Mas o banjo americano, que inclusive eu tinha de 5 cordas, é totalmente diferente também a afinação e a maneira de executar os acordes. É totalmente diferente. Você teve dificuldade por exemplo, porque para tocar um instrumento precisa aprender a ler a pauta, não é isso? Exatamente. De ouvido não dá para tocar o ukulele, não. Dá para tocar de ouvido. Dá, porque o que acontece, o que eu costumo afinar? Eu tenho uma aluna, inclusive eu não sei se ela vai estar assistindo lá, Marina, Deus te abençoe, Marina, se você tiver, e se eu ensino ela as notas básicas ou os acordes maiores por enquanto, né? Depois a gente vai ensinando os acordes menores e os com acidente e tal. Então os acordes básicos, por exemplo, você pegar o Dó seria isso aqui, por exemplo, o dedo 3 na casa 3, por exemplo, né? Aí, por exemplo, o Fá seria o dedo 1 na casa 1, corda 2, que na verdade a gente ordena as cordas de baixo para cima, né? Então seria 1, 2, 3, 4, né? E as casas
na casa da posição que eu estou aqui, da esquerda para a direita, né? Então, por exemplo, o Fá seria corda 2, casa 1, né? Primeiro dedo, dedo 1, corda 2, casa 1. E dedo 2, corda 4, casa 2. Então esse aqui seria o Fá, por exemplo. Né? Então, com isso aqui eu já consigo fazer, até tem videoaulas na internet de pessoas ensinando várias músicas com 2 notas apenas, por exemplo. O Alexandre, esse instrumento é um instrumento contemporâneo ou ele tem uma história remota, lá, milenar, que a gente não conhece? Quer dizer, diz a Bíblia, né, nos mostra a Bíblia que um rei ficou lá perturbado, ficou doente da cabeça e o rei Davi tocava a harpa, né, que poderia falar lira, né, para ele. Esse instrumento tem alguma coisa lá de trás? Não, ou ele é atual, ele é contemporâneo? Eu posso dizer, por ele ser do século XVIII, eu posso dizer que ele ainda é jovem, vamos dizer assim. Comparado aos outros, né, violino... É um menino ainda. É uma criança ainda, né? E você tem alguma história, assim, de que os negros americanos utilizavam o ukulele? Porque, você sabe, né? Na Segunda Guerra Mundial, os americanos pegaram o ukulele e introduziram nas suas músicas folclóricas. E aí eu fico olhando, eu vou perguntar ao Alexandre sobre isso. Será que os negros introduziram o ukulele no jazz ou no blues? Provavelmente sim, por conta da facilidade de tocar e por conta da facilidade de deslocar também, né? Mas assim, o que eu tenho ouvido de música, por exemplo, eu acompanho muita música black também, o soul, e eu não tenho ouvido muito, porque assim, o ukulele ele tem um estilo meio característico com aquela música do Havaí, então o pessoal acaba não usando muito. Eu, por exemplo, eu tento adaptar canções, por exemplo, como a canção do Seal, Whitney Houston, coisa assim, que aí fica mais difícil de cantar, né? Aí você só toca e deixa rolar. Mas eu, na minha concepção, qualquer uma dessas canções antigas ou atuais, você consegue reproduzir no ukulele. Exige um pouco mais de esforço, sim. Mas respondendo a pergunta que o senhor fez, vi muitas coisas, mas não vi o ukulele participando assim ativamente dentro desses Você acha que há um preconceito do ukulele no mundo musical, instrumental, assim? Eu posso dizer que sim, pelo que eu vi. Por quê? Por ele ser um instrumento pequeno e ele não ter uma potência, porque na verdade ele não preenche o som, né? Para você preencher, você tem que fazer acordes e compor um pouco mais para ele ter um preenchimento. Né? Só ele, por exemplo, guitarra, você consegue ser um solista de guitarra, né? Sem cantar, por exemplo. Né? Você coloca amplificações, pedais de distorção e faz um show, por exemplo. Para você fazer isso com o ukulele, você tem que ser muito bom. Né? Porque você faz o tal do fingerstyle, que é o que está na moda agora, né? Por exemplo, no violão, né? Você faz os acordes e vai fazendo melodia junto. Tem o ukulelistas, né? Que eles chamam, muito bons aí, que fazem isso na internet com maestria. Mas é muito difícil. Você tem que só tocar o ukulele, vamos dizer assim, né? Vamos ouvir outra música aí, então? Opa, vamos sim. Hoje é o ukulele. Vamos lá, gente. Quero agradecer aqui aos meus amigos, né? Que estão acompanhando aí no Facebook. Muito obrigado mais uma vez. Vou tocar uma canção agora de um cantor e compositor chamado Sérgio Saas, da música gospel. Acho que provavelmente o senhor deve até conhecer, sim, talvez sim. Pessoalmente. Fez muitas apresentações no Rio de Janeiro e é um cantor consagrado, fez parte daquele grupo conhecido como Raiz Coral. Você já deve ter visto já. E essa canção fala sobre um lugar, né, que a gente tem saudade, que a gente ainda não conhece, né, mas que todo cristão busca, né, através da sua vida e oração, busca chegar naquele lugar lá, né, que é os braços do Pai, aquela morada, né, sim, que o próprio Jesus falou para nós que está pronta desde a fundação do mundo. Então essa canção fala sobre isso. E vamos lá.
sentiu o primeiro de nós, quando no jardim esperava por Deus ao ocaso do sol, bem ali, bem ali, onde é meu lugar, é ali onde eu quero estar, bem ali, bem ali, onde é o meu lugar, é ali onde eu quero morar. Quando o sol se põe, sinto um grande vazio, é saudade do lar, vendo a luz sumir, deixando a noite nascer, sinto vontade de estar bem ali, bem ali, onde é meu lugar, é ali onde eu quero estar, bem ali, bem ali, onde é meu lugar, é ali onde eu quero morar. Bem ali, bem ali, onde é o meu lugar, é ali onde eu quero estar, bem ali, bem ali, onde é o meu lugar, é ali onde eu quero morar, bem ali, bem ali, onde é o meu lugar, é ali quero estar, bem ali, bem ali, onde é o meu lugar, é ali onde eu quero morar. Obrigado. Beleza, beleza. E a gente vai continuar batendo esse papo aqui e falando da questão religiosa. Você já foi convidado para tocar numa cerimônia religiosa, num casamento com o ukulele? Ele teve participação em alguma cerimônia ou na igreja mesmo? Eu já participei na igreja tocando, né? Mas em cerimônia religiosa ainda não. Tivemos uma ideia. Já tô dando a dica aqui, ó. Legal, quem quiser um ukulele no seu casamento, o professor está aqui. Legal, a gente agradece e eu acho que hoje em dia o ukulele tem tido uma abertura muito grande. Eu tenho visto isso, o ukulele sendo tocado em filmes, em vários seriados aí, músicos de toda a espécie, né, usando ele e apresentando em seus shows aí. E eu creio que a coisa vai mudar muito, até porque o ukulele é um instrumento portátil, né? Eu brinco com as pessoas, você consegue ir nos lugares, você está lá numa consulta. E para adquirir não é tão caro assim, né? O valor, o preço? O preço dele é bem acessível. Eu costumo dizer que temos aí modelos a partir de R$180
até modelos de R$1.600 aí, é um modelo, vamos dizer, top, né? Mas a gente consegue com o ukulele mais simples, esse modelo aqui, por exemplo, que eu mostrei, né? Você consegue fazer muita coisa. Ele é um modelo simples, foi o primeiro meu, né? Eu guardo ele com todo carinho, porque foi onde eu aprendi a maioria das coisas. Então... Ele confunde-se com um cavaquinho, não? Não, na verdade... A sonoridade é a mesma com o cavaquinho, não? Não, na verdade a sonoridade e a afinação são totalmente diferentes. O pessoal confunde pela forma, né? Pela forma, eu tô falando pela forma. Exatamente, pela forma você... Todo lugar que você chega, oh, esse cavaquinho aí, deixa eu tocar esse cavaquinho. E muita gente até quando pega, né? E eu nem falo nada, deixa eu tocar seu cavaquinho aí. Eu entrego pra pessoa, aí a pessoa faz lá, corda, né? Bate a nota como ela costuma fazer os acordes no cavaquinho, bate lá. Poxa, esse cavaquinho tá desafinado. Ele fala pra mim. E só tem 4 cordas. Né? Aí às vezes ele até arrisca fazer uma afinação ali. Não, ele tá afinado esse instrumento. Não, tá desafinado. Porque na verdade o ukulele tem essa corda de cima, que ela aguda também, né? Então é isso que dá essa diferença de coisa no ukulele, né? Porque os outros têm a corda fina da fina para grossa, né? Os outros instrumentos. O ukulele não, ele tem uma fina em cima e outra fina embaixo, que dá uma sonoridade característica para o ukulele. Né? No caso, para aprender a tocar o ukulele, é mais prático para você ensinar um jovem, um adulto, uma criança? A criança, a partir de que idade ela pode já ser introduzida ao ukulele? Eu creio que a partir da hora que ela tem uma certa consciência do que é música, ou seja, assim, a partir de uns 5 anos uma criança já consegue tocar um ukulele já. Eu, por exemplo, minha filha, esse meu que é menor, minha filha tem 3 anos. Ela pega lá, né, ela põe na mão assim, faz lá Dona Aranha, as musiquinhas de criança, né? E lógico que assim, ela não sabe fazer o acorde, não tem essa noção. Mas se a criança tiver uma noção de falar, não, o acorde é isso aqui, você conseguir explicar para ela e ela conseguir reproduzir, ela facilmente. E é o que eu costumo dizer, o ukulele é um instrumento que qualquer pessoa pode tocar, né, independente da idade, independente do conhecimento musical, porque, por exemplo, a gente sabe que um violino, por exemplo, ele exige muito de... Eu já estudei violino e, inclusive, estudo ainda um pouco de violoncelo. Tanto um quanto o outro, eles exigem muito tempo de estudo, de exercícios e leitura de partitura para você executar alguma coisa. O ukulele já não, você consegue pegar, por exemplo, uma cifra de uma música na internet e já daqui a pouco sair tocando já. Quantos meses, mais ou menos, o aluno começa, já dá para ele tocar umas 2 músicas, pelo menos? Eu costumo dizer, eu tenho uma aluna que ela tem 6 meses, né? Que ela está estudando comigo. Ela já toca bastante coisa, inclusive eu queria trazer ela, mas eu estou com vergonha, não quero vir, não. Podia ter trazido. Né? Mas ela podia ter vindo sim, mas quem sabe numa próxima, né? A gente sim. Sabe que não vai faltar oportunidade. Eu agradeço, né? Tem muita coisa ainda, né, pela frente aqui, é só uma introdução, com certeza. E assim, ela tem desenvolvido muito bem, eu estou muito contente com o desempenho dela. E o que eu costumo dizer vamos dizer assim, vou usar o meu exemplo. Para eu começar a tocar isso aqui, eu peguei músicas que eu gosto. Então eu creio assim, para você tocar qualquer instrumento, né? No caso desses instrumentos aqui, que não exigem a partitura, né? Porque a partitura realmente exige um estudo um pouco mais aprofundado. Mas o estudo da cifra é mais fácil, porque você faz o acorde, você vê lá o dedo tal, você montou o acorde. Aí você bateu a nota, tá certa a nota? Beleza, é você praticar a batida, né? E aí o desafio está dentro disso aí. Interessante. E o aprender qualquer coisa, seja uma língua, seja um instrumento, ajuda no desenvolvimento mental, né? Até na questão do pensar. Então, uma pessoa... Hoje em dia, a gente está ouvindo falar, as pessoas estão com Alzheimer, estão esquecendo. Então, se ela entrar numa aula de instrumento, como o ukulele, que não é fácil, não vou dizer que seja fácil, mas que você consegue introduzir na mente da pessoa, isso aí ajuda muito no desenvolvimento, né? Com certeza. Da saúde. Inclusive, a gente já tem esse projeto, né? Inclusive, eu estou trabalhando com um centro terapêutico,
né? Onde a gente já pretende desenvolver. Quero até mandar um abraço, não sei se eles estão me acompanhando pelo Facebook, se tiverem Mas aí. depois vão ver, porque vai estar gravado. Depois eles vão ver lá. E como é que é o nome do projeto? Lá é Instituto Casa Rosada, de Indaiatuba. É um centro terapêutico para mulheres. Do Marcos. Do Marcos. Inclusive eu me apresentei, Marcos, desculpa, para ser um voluntário lá, para ensinar as mulheres a fazer pão, biscoito. Legal. Mas eu estou muito atarefado ainda, mas eu vou ajudar. Pode ter certeza que eu vou ajudar, Marcão. Você é parceiro, tua esposa, mais ainda. Será bem-vindo lá com a gente vai ser um prazer enorme ter o senhor lá. Tá certo. Com a gente. Deixa eu dar um alô aqui pro pessoal que está falando aqui, a Luciana Correia, que está assistindo o nosso programa aqui de Indaiatuba. A Vera Lúcia Conceição também está assistindo, muito obrigado. Samuel Duarte é um parceirão antigo do Rio de Janeiro, um moleque toca uma viola, ele é lá de Macaé. Valeu, Samuel, muito obrigado também aí pela tua participação conosco. Tá vendo aí o ukulele? Já dá para você aprender, cara. Você já toca viola, o ukulele é mais fácil ainda. Muito obrigado aí, irmãozão, valeu. Mas vamos tocar outra música? Vamos sim. Vamos lá? Eu tô vendo aqui uma pergunta aqui do internauta aqui, né, do Tadeu Bellini, né? Ah, tá, pode responder. Aí. Tá bom? Ele tá perguntando aqui, o ukulele é um instrumento e foi criado em que país? Na verdade, o ukulele foi criado no Havaí, né? Ele foi criado no Havaí e levado por portugueses. Então, na verdade, ele é um instrumento, vamos dizer assim, fazendo uma comparação com a capoeira, né? A capoeira, ela é brasileira. Até porque você é capoeirista também, né, Alexandre? Então, é isso mesmo. É suspeito para falar, né? Mas, por exemplo, a capoeira é brasileira, né? Isso. Criada no Brasil. O ukulele, ele é um cavaquinho português, que é o conhecido como braguinha, mas foi pro Havaí e lá tomou o nome de ukulele, né? E como o Havaí pertence aos Estados Unidos, então ali a coisa foi criando mesmo o ukulele e ficou, né? E aí ele voltou pro Brasil através da música americana. Entendi, não pela influência portuguesa, na verdade, pelos artistas americanos que o ukulele hoje está aqui. Pô, valeu. Aí, Antônio, valeu a pergunta, tá respondido? Valeu, obrigado aí. Mas vamos lá ouvir outra música? Vamos lá. Alexandre, quantos alunos você já formou no ukulele? Na verdade, eu tenho pouco tempo, né? Como eu comentei com o senhor, eu tenho 2 anos, na verdade vai para 3 anos que eu aprendo o ukulele. Então
tive alunos através do YouTube, inclusive eu quero até divulgar o meu canal. Eu tenho um canal no YouTube chamado Alexandre Belão Sem Cabelão, que é uma brincadeira que eu fiz com meus amigos aí e acabou pegando aí. Mas a minha primeira aluna, né, a Marina, né, que eu comentei, e ela estuda comigo até hoje, e eu tenho só ela de aluna hoje, até por conta do tempo também, né? Mas eu tô me programando aí para... É a Marina que está cantando agora aqui em Indaiatuba, dando um show, não, Marina? Não, ainda não. Mas tá. eu já falei para ela que ela vai apresentar e fazer algumas coisas. Inclusive a gente já teve algumas participações no Sarau Florescer, não sei se o senhor teve contato. O Sarau Florescer é um projeto, né? Inclusive eu quero mandar um abraço pro pessoal de lá, que quem comanda é a Renata Pilger, que ela é da Cultura, tem o Vladimir também da Cultura, e tem o Carlos Maestro, eles que coordenam esse trabalho. E a gente fez uma apresentação na Praça dos Peixes, lá na Rui Barbosa, e uma outra apresentação na Biblioteca Nova, né, que inaugurou agora recente. Sim. E foi bem aceito, o pessoal gostou bastante. Inclusive eu faço parte de um trio que chama Lumen Cordes, né? Lumen Cordes chama o som do coração, né, traduzido em latim. E eles tocam, esses outros parceiros, eles tocam clarinete. Então um toca o clarinete soprano e o outro clarinete baixo. E eu faço o ukulele. Na verdade eu faço a base e eles fazem a outra base, no caso, que é o clarinete baixo, e a voz, que é o clarinete soprano. Entre outros instrumentos, o ukulele sobressai ou ele é só uma base mesmo, como você disse? Na verdade, vamos dizer assim, quando eu tenho outros instrumentos, por exemplo, o violão encobre ele. Então se ele não for elétrico, ele vai ficar para trás, vamos dizer assim. Então a maioria dos instrumentos ele tem a possibilidade de encobrir o ukulele. Mas pode ser elétrico também? Sim, ele pode ser elétrico também. Aí ninguém segura o ukulele. Aí você pode dar um volumão lá, passa todo mundo. Vamos juntos. Né? Aí vamos trabalhar junto. Mas eu já vi trabalhos com violino, por exemplo, onde você faz a base da música e o violino faz a voz, né? E vice-versa também. Como eu disse, ele não consegue preencher, né? Se você for solar, por exemplo, né? Que é curto, né, o som dele, né? Também tem 4 cordas, é covardia perto do violão de 7 cordas. Perto de 7 cordas ele está perdido. O violão aí, uma viola, ele não tem como, né, trabalhar. Mas a gente, lá no YouTube eu tenho alguns vídeos com os meus irmãos, onde a gente faz algumas versões de músicas que a gente usa o violão, usa o ukulele, carrom, e sai lá meio, aparece o ukulele lá no fundo, parece que tem um cara tocando ali. Tem gente tocando o ukulele. Eu sempre pergunto, sempre quando eu convido alguém para vir falar, eu falo da questão de gênero, que hoje está todo mundo falando, e eu gosto de tocar nesse assunto para não esquecer. O instrumento ukulele é mais procurado para aprender homem ou mulher? Hoje em dia, eu tenho visto bastante o jovem, as mulheres usando o ukulele, até pela afinação original dele, que é mais aguda. Então as mulheres usam bastante para cantar e fica bonito na voz feminina, sabe? Porque, vamos dizer, usando a afinação original dele, né? Sim. Que é mais aguda, fica bonito para a voz feminina. Então eu tenho visto inclusive várias professoras de ukulele no YouTube. Eu não sei se em Indaiatuba temos professoras aí, mas professores eu sei que tem professores muito bons aqui em Indaiatuba já de ukulele. Temos aí umas Existe 3, uma escola ou não? Eu conheço pelo menos umas 3 aí, o que eu conheço de nome. Tem a Armos, né, que eu sei que tem aula de ukulele, e eu sei que tem outras, mas eu não sei o nome dessas escolas. Mas é fácil hoje, você faz a pesquisa no Google lá, você vai ver que tem professores aí e bem capacitados. Eu vi inclusive uma apresentação, nesse dia que eu me apresentei na biblioteca, teve um professor que se apresentou lá, inclusive ele apresentou a Yesterday do Beatles, né? Uma faixa muito difícil de reproduzir no ukulele, e ele apresentou daquela maneira que eu te falei, que é o fingerstyle, né? Fazendo a base e fazendo a voz da música, que é muito difícil. Ele apresentou lá de uma forma fantástica, né? Gostei muito de ver o trabalho dele e depois eu espero até entrar em contato com ele e trocar experiência. Com certeza, a gente pode depois marcar uma outra entrevista para ele vir junto contigo. Sim, e aí vai ser uma honra, hein? Vai ser e eu tenho uma pergunta aqui sobre música clássica. O ukulele, é possível tocar uma música clássica? Sim, um Beethoven é difícil, né? Sim. Ou é possível? É possível. O que acontece? Por ele ser limitado, né, em casas, esse modelo aqui ele tem mais casas, no caso, né? Ele tem aqui 18 casas. Vamos contar comigo, vamos ver se eu estou certo.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, certo? Esse outro menor, ele tem 12. Aquele menor tem 12. Então, por exemplo, o que eu consigo fazer com esse, talvez eu não vá fazer com aquele. Não tenho saída para aquele ali, né? Vamos pensar, por exemplo, como o birimbau, né? O birimbau, ele... Só te cortando, então a questão não são as cordas. Não, na verdade a questão são não... São as hastes aí dele. São, tá. Na verdade... Porque quando eu vou fazer música clássica, eu não vou conseguir usar acorde, eu vou usar digitação. Porque eu posso fazer, por exemplo, a base da música clássica para uma outra pessoa fazer o solo, por exemplo. Vamos dizer que eu vá tocar, por exemplo, uma música que eu gosto bastante, que é essa aqui, por exemplo. Vou fazer aqui uma parte dela. Por exemplo, um solo, né? Então a música clássica eu consigo reproduzir em solos. Aí teria que alguém fazer uma base, você trabalhar em cima. Como se fosse o acorde. Como se fosse o acorde. Aí você trabalha o solo em cima. Então é muito difícil porque ele falta nota, por exemplo, grave aqui na hora de fazer. Então, por exemplo, eu procurei aqui uma nota grave para essa música e não achei. Então você se ajusta. Então o que eu observo os músicos de ukulele fazerem? Eles pegam canções que você consegue ajustar e vão ajustando. Mas ainda eu tenho me surpreendido com as coisas que eu tenho visto aí. Viu? Ô Alexandre, eu tô gostando dessa entrevista, eu acho que eu vou fazer aula de ukulele contigo. Não, pode estar. Vai ser um prazer ter o senhor lá. Lógico, eu acho que o ukulele não tem idade, né? Não tem. Tem que ter vontade. Não, na verdade é o que o senhor falou mesmo, é você falar assim, eu quero aprender aquilo lá, né? Tudo tem dificuldade, todo o instrumento, todo o ensinamento tem um processo, né? Mas passou daquela barreira A, aí você vai tendo crescimento ali, né? Que bom. Olha, tem mais gente falando aqui. Tem a Sandra Torres Lins, a grande advogada lá do Rio de Janeiro. Gente, o povo do Rio de Janeiro está participando. Valeu aí, gente. Obrigado. O Douglas Nunes Oliveira também. Roninho Vasconcelos, olha se tá ficando famoso. Você? Amigo meu, Ronaldo. Um abraço aí, Coió. Falou que você tá ficando famoso, cara. E o Samuel Duarte falou assim, João Carlos, eu gravei um CD em Boston, quando morei lá, te envio as músicas qualquer dia. Tá prometendo, eu quero ver, olha, cara. Aí sim. E só de música gospel. Valeu, Samuel. Vou aguardar aí, cara. Mas, e aí? Vamos continuando aqui, porque daqui a pouco está chegando o final do nosso programa. Poderia ter mais tempo, mas a gente fica limitado ao horário. Por que ele tem só 4 cordas? Isso até hoje eu também não descobri. Na verdade, eu não vi outros ukulelês com mais cordas ainda. Não fiz essa pesquisa mais profunda. Mas talvez tire a característica dele, essa situação de a história dele, né? Então, assim, por exemplo, o banjo americano, né? Você vê que o banjo americano ele tem uma corda fina a mais que dá uma nova harmonia para ele, né? Que diferente do banjo brasileiro. Isso, exatamente. Que o banjo americano ele tem um estilo country, né? Fica né? Ele tem aquela coisa. E o banjo de pagode, né? De samba, ele tem uma sonoridade diferente. Eu creio que alguma afinação você consegue ajustar entre os dois banjos. Eu tive o banjo, então eu tenho uma ideia. Só que o banjo de pagode eu não tive, então eu não tenho essa vivência entre os dois. Mas o banjo americano ele tem um som bem característico e fica diferente assim a coisa. No caso, Alexandre, para tocar o ukulele, precisa aprender a ler a partitura? Não necessariamente. Porém, você pode também desenvolver esse lado, porque, por exemplo, se você for, no caso, para eu aprender essa questão essa música que eu estava tentando reproduzir aqui, na verdade eu não consegui reproduzir ela toda, mas para eu reproduzir ela eu tive que ler uma partitura,
fazer algo que a gente chama de tablatura. A tablatura é como se fosse a partitura do violão. É um tipo de linguagem, né, que ela mostra colunas e números. Onde você sabe, por exemplo, vai estar lá na coluna, vai estar como se fosse o desenho do braço do violão aqui. Aí vai estar lá aqui, por exemplo, 4, 3, 4, 2, 1. Entendeu? Então a gente vai adaptando dessa maneira. E eu queria que você tocasse esse aqui, que esse deve ter um som diferenciado. Legal, e aí, já, como diz na gíria, leva uma música também. Legal. Eu vi que aqui o rapaz aqui pediu uma canção gospel, né? Então essa canção ela traz uma mensagem dentro dela, né? Bem conhecida. Eu quero que valorize. Provavelmente o senhor já conhece a música, né? Conheço, virou até hino de pagode também. O senhor canta ela ou não? Eu canto. Vamos cantar uma então vamos, junto? Vamos ver? Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor, seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu quero falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que para ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse teu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que para ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor. E aí nós estamos chegando ao final do nosso programa. É isso e no concreto. E o Alexandre vai se despedir do povo agora, para que a gente possa então sair. Quero agradecer a todos que acompanharam nessa live, né? Ao pastor, a produção, né? O Beto, e enfim, e estamos aí, né? Muito obrigado você que participou, meu povo lá do Rio de Janeiro, obrigado pela força, e estamos aí. É isso e no concreto, obrigado, valeu, até a próxima.